Então vamos começar mais uma aula nossa aqui. E a de hoje é sobre as raízes quadradas. Bom, as raízes quadradas, elas são importantes operações da matemática, né? Na verdade, ela está dentro do grupo das operações básicas da matemática, junto com a soma, com a subtração, a divisão, a multiplicação, a potência e ela mesma, a raiz quadrada. Bom, para a gente entender um pouco o que é primeiro a raiz quadrada, vamos olhar aqui o nosso tabuleiro de xadrez que eu coloquei aqui do lado. Esse tabuleiro é um tabuleiro de xadrez, tem 64 quadradinhos, tá bom? Agora, eu quero saber, a partir do total de quadradinhos que eu tenho aqui no tabuleiro, quantos quadrados eu tenho em cada um dos lados do meu tabuleiro. Bom, então aqui e aqui. Se meu tabuleiro tem um total de 64 quadrados, isso significa que em cada lado do meu tabuleiro eu tenho 8 quadrados. Lembram de como a gente faz para descobrir uma área de uma figura? A gente multiplica um lado pelo outro e juntando um lado vezes o outro, 8 vezes 8, nós temos 64. Na verdade, o que nós estamos vendo aqui é a raiz quadrada do 64. Ou seja, o total de quadrados aqui desse tabuleiro, ele é o cálculo da raiz quadrada do total de quadradinhos do tabuleiro, tá bom? Então, nós temos aqui, na verdade, o seguinte. No tabuleiro, raiz quadrada de 64 é igual a... Qual é a medida do outro lado? 8. Então nós temos que a raiz de 64 é igual a 8. Isso aqui é o que nós conhecemos como raiz quadrada. Por que quadrada? Lembra que a potência com o expoente 2 é elevado ao quadrado? Quando nós temos uma raiz e aqui não tem número nenhum, significa que nós temos um 2 escondido aqui. Por isso a raiz é quadrada. Nós temos raiz cúbica, raiz quarta, mas nós não vamos ver agora. Nós estamos preocupados agora com a raiz quadrada, tá bom? Aqui embaixo, na figura aqui embaixo, eu coloquei o nome de cada um dos elementos da raiz quadrada. Então, aqui no meu exemplo que eu coloquei como figura, eu tenho a raiz de 4, que é igual a 2. No caso, o 2 nós chamamos de raiz. O radical, nós temos aqui, né, o símbolo da raiz. O 4 é o radicando e o índice 2. Transportando isso para o nosso exemplo, nós temos que o 8 é chamado de raiz. O desenho continua se chamando radical, né? É onde mostra qual é o número que eu quero descobrir a raiz. O número que eu vou fazer o cálculo é o radicando. E finalmente, o número que está aqui em cima se chama índice. Então, na potência nós chamamos de expoente, porém na raiz nós chamamos de índice. Tá certo? Agora nós vamos para o nosso próximo quadro, onde nós vamos ver um exercício e a resolução do cálculo em si dessa matéria. Vamos lá. Nós chegamos aqui agora, então, às raízes quadradas de alguns exemplos que nós colocamos aqui, tá? Antes de fazer a conta em si, eu queria dizer que os números que têm raiz quadrada exata são chamados de quadrados perfeitos. Por que isso? Porque eles têm uma raiz perfeita, uma raiz exata. Isso acontece porque existem números que não têm raiz exata, tá bom? Então, os que têm raiz exata nós chamamos de quadrados perfeitos. Por exemplo, a raiz de 4, qual é o resultado? Bom, para resolver uma raiz, nós pensamos sempre da seguinte forma. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Bom, nós sabemos que é o 2, né? Então, a raiz de 4 é igual a 2. Tá ok? Raiz quadrada de 36. Nós iremos seguir a mesma ideia.
qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Bom, é o 6, certo? Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Agora, raiz de 81. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 81? Bom, nós sabemos que 6 vezes 6 é 36, 7 vezes 7 é 49, 8 vezes 8 é 64 e 9 vezes 9, 81. Bom, isso significa que a raiz de 81 é 9, tá certo? Agora nós temos um número um pouco mais complicado aqui, que é o 121. Vamos ver como é que fica. Bom, continuando, a gente pode resolver no método de tentativa e erro? Bom, nesse momento pode. A gente vai descobrindo aos poucos quais são as raízes exatas. Ao longo do tempo nós vamos memorizar isso aqui. E aí vamos aprender mais na frente como se resolve raízes quadradas de números que não são tão simples assim. Existe um outro método, mas que nós não vamos ver agora. Retornando, nós fazemos a tabuada aqui, ó, sempre de números iguais, ele vezes ele mesmo. 10 vezes 10 dá 100, e o 11 vezes 11 vai dar quanto? Vamos fazer aqui no canto. 11 vezes 11, 1 vezes 1, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, sempre 1. 1, 2, 1. Nós temos 121. Então 11 vezes 11, 121, que é o que nós estávamos procurando. Então a raiz de 121 é igual a 11. Tá ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos de raízes que são quadradas perfeitas. O que significa? Números que são quadrados perfeitos são os números que possuem raiz exata, tá bom? Só a título de curiosidade, nós também temos aqui, olha, um número que não tem raiz exata. Eu vou apagar aqui o quadro para mostrar para vocês. Aqui são exemplos de não exatas, olha. Só para nós termos uma ideia do que isso significa. Por exemplo, raiz de 7 não é exata. Por quê? Bom, vamos pensar aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. Agora, 3 vezes 3 dá 9. O 4 é menor do que o 7 e o 9 é maior do que o 7. Passou. Então não tem nenhum número entre 2 e 3 que preciso que seja um número exato, um número sem vírgula, um número natural, né? Inteiro, na verdade, que tem como... que sirva como resposta da raiz de 7. Então, raiz de 7 é não exata, tá bom? Então, a nossa aula de hoje foi sobre raízes quadradas e aqui está a nossa explicação. Um abraço e até a próxima.